Depois de muito tempo sem postar vídeos, eu estava ansioso para compartilhar com vocês uma história assustadora que eu vi sobre uma lenda urbana no mundo do Free Fire. Mas antes de começar, quero avisar que o que vou relatar é apenas uma lenda, nada mais do que uma história. Então, sentem-se, prepare-se para uma experiência aterrorizante se lembrar de que isso tudo é apenas fictício. Há alguns anos, quando eu ainda era um jogador iniciante de Free Fire, ouvi falar pela primeira vez sobre um personagem chamado Vermelho Sangue. Diziam que ele era um personagem secreto que não estava disponível para todos os jogadores, mas somente para aqueles que cumprissem certos critérios obscuros. Algo sobre desbloquear certas conquistas em partidas, como matar um certo número de inimigos sem morrer. Intrigado com a ideia de um personagem tão misterioso, decidi investigar mais. Após horas de pesquisas e conversas com outros jogadores, encontrei um fórum no submundo da internet onde um usuário afirmava ter desbloqueado o Vermelho Sangue e sobrevivido para contar a história. Ele descreveu o processo em detalhes. De acordo com seu relato, para desbloquear Vermelho Sangue, era necessário jogar 100 partidas consecutivas e vencer todas elas sem usar armas de fogo. O usuário afirmou que após a 100ª vitória, uma mensagem apareceu em sua tela, informando que o personagem havia sido desbloqueado. Ele ficou animado, mas também sabia que havia algo estranho em tudo isso. Após de desbloquear Vermelho Sangue, o usuário decidiu experimentá-lo em uma partida. Ele estava em Bermuda, o cenário clássico do jogo, quando começou a notar eventos estranhos. Os inimigos que encontrava pareciam estar com medo e fugindo dele. Quando tentava atacá-los, seus personagens simplesmente desapareciam, sem deixar rastro. Então, algo ainda mais assustador aconteceu naquele dia. Ao se aproximar de uma construção, o usuário percebeu uma figura escura no fundo do corredor. Era Vermelho Sangue. O personagem emanava uma aura ameaçadora e seus olhos brilhavam em um tom vermelho sangue assustador. Vermelho Sangue começou a se aproximar do personagem do usuário, e uma sensação de pavor tomou conta dele. Ele tentou correr, mas seu personagem estava congelado no lugar. Quando o Vermelho Sangue o alcançou, uma animação macabra tomou conta da tela e tudo ficou escuro. O usuário afirmou que, ao acordar, seu personagem estava de volta ao lobby do jogo, como se nada tivesse acontecido. No entanto, ele notou que algumas conquistas e recompensas haviam sido desbloqueadas, mas nada comparado ao terror que ele havia experimentado. Embora seja apenas uma história, a lenda de Vermelho Sangue continua a assombrar os jogadores de Free Fire. Alguns acreditam que ele é uma manifestação do medo e do horror que podem se esconder até mesmo em um jogo virtual. Outros afirmam ter desbloqueado o personagem e também terem vivido experiências aterrorizantes. Mas lembre-se, tudo isso é apenas uma lenda, uma história imaginária dentro do mundo do Free Fire. Então, agora que terminamos, respire fundo, relaxe e lembre-se de que isso tudo não passa de ficção. Ou será que